Boa noite. Vereda Literária de hoje traz uma entrevista especial com a escritora Lígia Fagundes Telles, gravada durante o primeiro Encontro Mineiro de Escritores, ocorrido em Caxambu. Lígia Fagundes Telles, você está participando do primeiro Encontro Mineiro de Escritores e conduzindo um painel sobre o seu processo de criação literária. Inicialmente, nós gostaríamos de ouvir de você um depoimento sobre a atual situação da literatura no Brasil. A literatura brasileira está, assim, na plenitude. Eu sou insuspeita quando, justamente, vou me referir à opinião de um grande escritor mexicano, Juan Rulfo, já falecido, uma pessoa admirável, que disse isto: a literatura brasileira é a mais rica, a mais profunda e a mais diversificada literatura das Américas. Eu concordo com o Juan Rulfo, eu creio que nós estamos num estado de graça da literatura brasileira. E só não concorda com isso aqueles que realmente estão sempre procurando, com um sentido de colonizado, diminuir as coisas nossas, afastar os nossos valores, com o sentido, repito, de seres colonizados. Nós, às vezes, temos aqui no Brasil intelectuais mesmo, mas com um sentimento de colonização. Eles só é bom o que é de fora, só é bom o que vem com a marca made lá sei aonde. No Brasil, o escritor, principalmente, o poeta, são postos assim de lado. Não é verdade. A nossa literatura está no seu momento de graça. Agora, tem aquele folclore de prêmio Nobel nunca sair para a literatura brasileira, apesar de toda essa produção. Eu acho difícil que saia, porque é um prêmio o Nobel é um prêmio muito... Eu estive na Suécia, eu vi mais ou menos, eu senti, nós somos muito perceptivos, né? Eu senti a coisa assim como é feita. É uma política profunda. Enorme. E não interessa, no momento, nenhum premiado, nem português, nem brasileiro. Eu quero dizer, a língua portuguesa me parece, no momento, fora de cogitação. Seria um prêmio para a língua portuguesa. No momento, talvez, politicamente, não interessa. Isto é uma pena e também não tem importância assim. Afinal, tem tantos premiados, tanto prêmio Nobel, que você nunca leu nem vai ler. E nem você jamais ouviu falar antes do prêmio. Quer dizer que não tem importância também. Se derem um prêmio, ótimo. Se não derem, adeus. Não são as obras mais importantes. Não tem importância, não tem importância. Ok, Lígia. Uma questão que está sendo discutida dentro do âmbito do encontro é o espírito classista entre os escritores. Você, como membro da Academia Brasileira de Letras, gostaria de fazer essa pergunta, orientar até um pouco a opinião pública sobre o papel da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras e outras academias de letras são muito ironizadas. As pessoas não entendem que estão lá os escritores que têm os mesmos objetivos, a mesma luta, a luta com a palavra. É a famosa luta que o amado poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade exaltava. Lutar com a palavra, dizia ele, é a luta mais vã. No entanto, lutamos mal rompe amanhã. Então, esta luta com a palavra seria um objetivo, essa luta e este amor pela palavra seria o objetivo maior da academia. Não é tomar um chazinho com bolinhos. Que, aliás, o João Baldo disse que tomaria uísque e você disse que o disciplinaria. Não, eu disse ao João Baldo que a academia devia servir vinho. Vinho tinto, eu gosto de vinho tinto, faz bem para o coração, e lava a alma e tal. E o João Baldo prefere o uísque. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar, são dois alcoólatras. Não. É que, além do chá, poderia ser servido algo assim, entende? Que seria um prazer, afinal,
Seria um prazer. Mas, enfim, vamos deixar a sua academia com seus estatutos sabiamente redigidos na sua primeira via por Machado de Assis, criador da Academia Brasileira de Letras, inventor da Academia Brasileira de Letras. Nós tivemos lá escritores extraordinários como Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, ensaístas, assim, pensadores como um Tristão de Ataíde. Né? Então, por que não? Por que não? Por que não pertencer a uma academia com essa tradição tão preciosa? Estamos lá, pensamos as mesmas coisas em relação à importância, né? Temos o mesmo pensamento em relação à importância da palavra escrita. Somos apaixonados pela palavra escrita, discutimos esta palavra. Estamos agora com um excelente presidente, que é o Antônio Weiss, que é uma pessoa extraordinária, ímpar. Então, vamos lá, eu vou quando posso, moro em São Paulo, mas quando eu posso eu vou lá. E também tomo chá com bolinhos, que é bem feito. Os bolinhos são bem feitos. Mas, principalmente, converso. O trabalho do escritor, meu querido, é um trabalho de solidão. E o escritor precisa do interlocutor. Lá dentro estaria o meu interlocutor. Eu vou lá para conversar com ele. Me faz bem este intercâmbio, esta comunicação. Faz bem, sim, faz bem para a alma. Num país como este, tão precisado de estímulo, culturalmente falando, num país tão precisado de energias espirituais, de apoio aos valores espirituais, num período como esse que nós estamos atravessando, tão materialista, por que ironizar uma academia de letras? São coisas do espírito. Que tem como objetivo exatamente. São coisas do espírito. Vamos tratar das coisas do espírito, que precisamos desse tratamento, precisamos dessa discussão, precisamos desse exercício. Ok. Agora, para que se compreenda a composição da Academia Brasileira de Letras, na verdade, eu acho que tem uma questão do título, que seria Academia Brasileira. Como é que se justificam a presença de pessoas de outros, como Ivo Pitangui, Roberto Marinho? Bem, aí há um sentimento em relação ao ingresso de acadêmicos, é um sentimento mais elástico, abrangendo áreas mais extensas. Aí, então, este é porque é um grande jornalista, aquele porque é um grande cirurgião plástico. Então, a academia acolhe, por que não? Não existe preconceito em relação a outros acadêmicos que estão lá dentro também cumprindo, dentro do seu ofício, com a maior dignidade, o seu papel. Eu não tenho preconceito. Ok. Nenhum preconceito. Tá. E Lígia, você fala do amor à palavra, da dedicação à palavra. Por que caminhos você acha que passa um incentivo da geração jovem, dos jovens de hoje, esse amor pela literatura? Nós estamos, para começar, não somos jovens, e agora vamos mais para trás. As crianças, nós estamos precisando de escolas. Nós, escritores, sabemos que o ensino, que a educação no Brasil é uma bandeira esfrangalhada. Nós sabemos, nós, escritores, sabemos que a saúde é outra bandeira em frangalhos. Então, vamos então nos remontar mais atrás e pensar nisto. Nós, escritores, sentimos a falta das escolas. As gerações não têm escolas. Daqui a 50 anos, 40 anos, as gerações que estão vindo por aí estão mal formadas, porque no momento as escolas estão muito ruins. Então eu digo sempre, eu tenho uma frase que eu repito sempre, também em vão, né? São as frases assim vãs que você fica repetindo, repetindo. De repente alguém é capaz de prestar atenção nesta frase, que é uma frase tão simples, tão elementar. A frase que eu repito muito é esta: no dia em que tivermos mais escolas no Brasil, nesse dia teremos menos hospitais. Verdade. Os hospitais caríssimos, muito ruins na maioria, caríssimos,
artigo de luxo, ou muito ruins na maioria. Por que tanto hospital? Nós não temos escola. Nós estamos montados na ignorância. As crianças vêm vindo ignorantes, pobrezinhas. Elas não têm escola. Elas não têm a atração de uma boa escola. Então, tem, isto sim, escolas péssimas, onde o lanche dessas crianças foi desviado para uma burocracia, prefeito, governador lá sei o quê, comprar o seu último carro, né? O seu último Mercedes-Benz. Então, esse lanche dessas crianças, o leite foi desviado. Essa coisa corrupta, que eu não vou falar sobre isso, é a mesma coisa que dizer que o mel é doce. É um lugar comum. Então, eu sinto falta disso, entende? Depois você falou nos jovens. Pois é, os jovens também mal preparados lá atrás. Os jovens sem este estímulo da leitura, sem esse estímulo da cultura. Os jovens desviados. Você sabe de uma coisa? Eu descobri que há 2 Vs terríveis que estão enraizados na ignorância. É o V da vulgaridade e o V da violência. O V da vulgaridade e o V da violência estão enraizados na ignorância. Então, um país como o nosso, então, é o país do carnaval, tá certo? Jorge Amado escreveu o país do carnaval. Mas esse exagero da vulgaridade, esse exagero do próprio carnaval, que virou um préstito, que virou um desfile, sem sequer a participação popular. O carnaval, curioso, o carnaval no Brasil não ficou mais popular, ele ficou riquíssimo. De onde vem esse dinheiro? Não, essas coisas são óbvias, nós não somos inocentes. O escritor não é inocente. Eu não sou inocente. Então, estou vendo, por exemplo, as nossas festas populares, que estão deixando de ser populares para serem festas bilhardárias. Agora, escola não tem, né? Para pagar o professor ganhando o salário da fome, aí não tem. Verdade. Tem um préstito com um carro alegórico, com plumas, lantejoulas, ouros correndo, cascatas. Agora, escola não tem, né? E você diz uma coisa, quer dizer, a falta de escolas leva ao excesso de hospitais e, por que não dizer, leva também a um excesso de penitenciárias. De penitenciárias, né? Que são muito ruins também, Exato. Pelo que eu estive sabendo. Não só os hospitais andam ruins, mas as penitenciárias andam péssimas. Pobres daqueles que caírem nesses lugares, vão parar lá. Também ruins. Atoladas de gente com uma população saindo pelas frestas. Então, tudo isto, esta ignorância de terceiro mundo, tudo isso poderia ser encarado e resolvido tão seriamente, tão honesta e tão belamente. É um cansaço. Olha, eu estou entrando em outros terrenos, nós vamos ficar aqui 200 horas. Eu também não resolverei isto. É uma escritora que o escritor tem sim, tem o dever de apontar as chagas do seu país. Esse é um dever social. É o dever do escritor. Não resolver as chagas. Eu não tenho poder nem econômico, nem político, nenhum poder. O meu poder é da palavra. Mas eu posso apontar as chagas. Eu estou apontando algumas. Para curá-las, aí não é mais comigo. Me escapa. A quem de direito. A quem de direito. E só para concluir esse raciocínio, dentro dessas penitenciárias, você diz, pobre da gente que vai parar lá, mas não é uma questão de inocência dizer que lá vai parar, via de regra, a gente pobre, porque os ricos que estão no processo da corrupção, via de regra... Ai, que bonitas penitenciárias dos ricos, ai, que coisa mais linda. Continuam nas suas mansões, nas suas chácaras, nas suas ilhas, nas suas fazendas, nos seus helicópteros. Então, pois é, ai daquele que vai parar nessa penitenciária. Justamente é o ignorante que não tem advogados, que não tem ninguém que possa defendê-lo. Então, o lugar dele mesmo é este. Ele que tome cuidado, viu? Ele que tome cuidado, porque ele não tem outra saída. Então, você vê que é todo um bolo
forma tudo uma matéria só. O pior cego é o que não quer ver. Quem não quiser ver, então não se pode fazer nada. Verdade. Lígia, uma questão ainda ligada a essa disseminação do amor pela literatura é o seguinte: hoje a internet, você fala, na academia nós amamos a palavra escrita, né? Os escritores amam a palavra escrita. E a internet, de certa forma, você sente que a internet traz uma ameaça para o livro ou não? Quer dizer, nós falando em sala de aula, em escola, a internet está criando o curso virtual, o menino não sai de casa para estudar. Como é que você vê essa questão? Não. Eu acho que nada ameaça o livro, se esse livro for defendido. Se esse livro for defendido pelos escritores e por aqueles que realmente amam esta coisa tão preciosa e pela qual nós lutamos para que não morra a palavra escrita. Eu acho que nada, nem televisão, ao contrário, a televisão pode ajudar o livro. Livros meus que foram para a televisão e para o cinema foram muito ajudados, porque esses livros tiveram suas edições aumentadas, tiveram mais edições devido à divulgação através da televisão, que pode ser, sim, um veículo extraordinário e também do maior perigo. Verdade. Não, são todas as armas, todos os dois gumes, né? Então, a vontade, que vontade que eu tenho, eu gostaria tanto de conversar com certos políticos. Bom, mas não vamos falar sobre isso, nós ficaríamos aqui 200 horas chorando sobre o leite derramado. Né? Lígia, ainda uma questão ligada ao evento do Encontro de Escritores de Caxambu. Como é que você avalia a importância dele hoje, particularmente falando de Minas Gerais dentro da literatura brasileira? Falando da literatura brasileira dentro da literatura universal, particularmente da literatura mineira dentro da literatura brasileira. Eu sou uma apaixonada por Minas, e aí entra outro lado suspeito meu. Meu avô era aqui de Cambuquira, Moura Azevedo, foi um grande médico que clinicava em Cambuquira. Eu acho que o mineiro tem muita ligação, muito vínculo com o paulista. Nós somos muito parecidos. Vocês mais sonsos ainda, mais prudentes do que os paulistas. Mas há uma malícia, há uma coisa. O Guimarães Rosa, lógico, mineiro, o Guimarães Rosa tinha, agora não sei qual dos livros dele, mas é uma frase da qual eu gosto muito. A onça, quando ataca, quando dá o bote, ela já viu tudo em redor. Verdade. Isso eu acho maravilhoso. Ela já olhou, aí ela ataca, ela sabe. Essa sabedoria, essa intuição, essa percepção, vocês têm muito. Curioso isso, o mineiro é mais, digamos, velado, é mais prudente, ele é mais calculado. Você está compreendendo? E o paulista é parecido. O paulista tem muito do mineiro também. O paulista também, principalmente no interior do estado de São Paulo, eles ficam assim, sabe? Aquela coisa da onça, quando ataca, já viu tudo em redor. Senão ela não vai. Senão ela não salta. É verdade, fica quietinha, deixa a presa embora. É uma qualidade, é uma virtude. Sem ironia nenhuma, essa é uma virtude extraordinária. E que o querido Guimarães Rosa, justamente, falou tão bem em relação a esta astúcia, esta argúcia, esta malícia, que poderia ser justamente a malícia, a sabedoria da serpente, aliada à simplicidade da pomba. Okay. Isso é bíblico. É bíblico. E Lígia, voltando ao tema do seu painel dentro do Encontro de Caxambu, você apresenta o seu processo de criação literária. Eu gostaria, se possível, que você comentasse para nós um pouco essa sua espécie de autodefinição do Seminário dos Ratos, que consta do seu... Está aqui? Está aí. Assim. Pronto. Então, aqui já facilita, porque está escrito. Eu, quando falo assim, como eu estou falando agora, completamente de improviso e tudo isso, eu sou um pouco tumultuada. Eu preciso escrever para poder ver a palavra ali, para poder fazer a exclusão certa,
ou então a inclusão de algo, cortar, podar, enfim, para dar o salto certo. É, para dar o salto certo. Quando eu falo, eu não olho muito em redor. Eu vou, assim, muito na paixão. Eu sou uma escritora, uma ficcionista que acredita em duas virtudes, duas qualidades maiores, que seriam a competência e o amor. Você tem que ser competente e você tem que escrever com amor. Então, se você tem essas duas virtudes, essas duas qualidades, você então pode executar um trabalho digno, um trabalho limpo. Por isso que eu prefiro, então, ler. Se você quiser que eu leia mais coisas, eu leio do que está falando dessa forma tumultuada como eu falo. Excelente. Eu sou muito tumultuada quando falo. Vamos lá. Pronto. Alguns dos meus textos nasceram de uma simples frase ou de uma imagem, algo que vi e retive. Outros textos nasceram em algum sonho. Enfim, a maior parte dos meus trabalhos talvez tenha origem lá nos emaranhados do inconsciente, essa zona vaga e obscura como um fundo de mar. O ato da criação literária é sempre um mistério. Impossível determinar as fronteiras do Criador e da criação, do imaginário e do real. Há quem considere minha obra com um certo travo amargo, mas eu não participo dessa opinião. E o humor? Anoiteço às vezes, como toda a gente, mas tenho esperanças na manhã. Então eu espero por essa manhã com o seu grão de loucura e de imprevisto. Pronto, eu devia ter lido ontem, naquela confusão que eu fiz lá, sobre a criação literária, contei contos, expliquei coisas, eu devia ter lido esse trecho. Aqui está justamente que eu, de uma maneira disciplinada, ordenada, é isto. O resto é um mistério. É um mistério. Alguns contos, alguns romances meus nasceram de uma frase, uma simples frase. Outros de algo que eu vi e retive imageticamente. E outros textos meus nasceram simplesmente de um sonho. Em geral, eu parto do real para a ficção. Do real, de algo preciso, nítido, que eu vi ou ouvi, ou, enfim, que eu presenciei como testemunha que eu sou do meu tempo e da minha sociedade. Então, conforme eu já disse a você, o escritor está sempre tentando apontar as chagas, as feridas dessa sociedade. Então, algo que me tocou. Então, a injustiça, por exemplo, me toca muito. Coisas assim. Enfim, eu tento partir daquilo. De repente, eu começo a fantasiar e já vou, Deus sabe para onde. Deus sabe para onde. Eu acredito em Deus. Eu acho que mesmo quando não invocado, Deus está presente. Mesmo quando não invocado, Ele está presente. Ok. Eu acredito na eternidade do homem. Pronto. Eu acho que com isto nós encerramos assim com chave de ouro nossa conversa. E Lígia, temos que reconhecer, ler sua obra é uma maravilha e está na cara, o espectador já percebeu que conversar com você é uma maravilha. Tirar os óculos, olha aí, um jovem, a opinião de um jovem. Os jovens, eu gosto muito de seduzir o leitor assim ainda na juventude, como você que está em plena juventude, porque então é uma forma de acreditar em mim mesma. Se você ama o que eu escrevo, então este amor é um amor bom, é um amor do jovem, é um amor verdadeiro, é um amor sem política, sem o menor traço de interesse. Não. Esta entrega do jovem, isto para mim seria a compensação maior do meu trabalho, que em geral é sofrimento. Escrever é sofrimento. O pensamento verte sangue, mas ao mesmo tempo é celebração.
Se você gosta do que eu escrevo, é uma recompensa, é uma celebração. É a arte justamente oferecendo ao autor que sofreu, que se entregou, que passou por instantes difíceis e tudo isto naquela busca. A arte é uma busca, nessa busca desesperada às vezes. Se você gosta do que eu faço, se você me aprova, eu não peço mais nada. Esta é a compensação maior. Está consumado o trabalho artístico, né, Lígia? Está. É a glória. Essa é a glória, hein? Essa é não a é a glória, glória, não é aquela imortalidade das academias. A imortalidade verdadeira está agora acreditando plenamente no fardão das academias. Eu já disse a você que eu amo a academia e que veste o fardão, mas sem pensar nisso. A verdadeira imortalidade está fora. É essa imortalidade, é o leitor, é o amor do leitor. É o amor do leitor pela palavra, é a retribuição, o diálogo do autor com o seu interlocutor. Esta é a imortalidade. Esta é a negação da morte, a palavra escrita. Negação da morte. Verdade. Para concluir, Lígia, eu gostaria de fazer um trocadilho com o título de uma obra sua, Disciplina do Amor. É que esse amor à literatura requer muita disciplina. Você sabe que um jovem veio conversar comigo, mas, dona Lígia, eu gosto tanto da disciplina do amor, mas só que eu não concordo com a senhora. O amor não tem disciplina nenhuma disciplina. E eu disse, ele tem. O amor, aparentemente, vamos fazer, eu gosto dessa comparação, veja se você concorda comigo. Você olha para o céu, beleza, o céu estrelado, as constelações, há milênios estão todos no mesmo lugar. Então você vê lá, ó, Escorpião, as Três Marias, tal, a cabeleira de Berenice, as estrelas estão nos seus lugares certos. Pega um foguete e vai lá perto. É maior confusão, tumultuação, estrelas morrendo, nascendo, choques. Verdade. De longe. Meteoros. De longe, aquela paz. Ai, que lindo esse céu. Vai lá para você conseguir chegar lá perto. Então, eu descobri isso. O amor é assim. O amor é aquela coisa linda e tal. Agora, para os amantes, aqueles que estão dentro... Mas pode ser um terror. Aqueles que estão dentro das estrelas. Sabem que é o maior sofrimento, né? O maior sofrimento, a maior tumultuação e a indisciplina. Aí eu expliquei isso para o jovem, aí o jovem ficou contente, porque o jovem disse, agora eu entendi. Porque eu estou amando, dona Lígia, eu estou completamente apaixonado, e eu estou no inferno. Então, você está lá com os astros, você está lá no foguete. Mas procure, eu disse a ele, ver esse amor com uma certa perspectiva. Não, procure se limpar dessa tumultuação, dessa ansiedade. Aí o amor fica lindo, fica tranquilo, fica esse céu estrelado que nós vemos nas noites de céu estrelado. Muito boa comparação. Lígia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a seu interesse, a sua curiosidade e seu estímulo para nesse nosso diálogo. Eu gostei muito de dialogar com você. Obrigado, Lígia. O prazer foi todo meu. Até a próxima semana. Muito obrigado.